tua sombra tem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. O fundão está me ouvindo bem lá atrás? Está me ouvindo? Sempre o fundão é um problema, né? Está me ouvindo aí, fundão? E é da nossa igreja, meu Deus, olha lá. Que bonito aí. Eu não estou ouvindo o hino, né, do fundão, né? É um problema, rapaz, na igreja. Deus abençoe os irmãos. Queridos, eu quero, antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, eu quero já agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade a qual tem nos concedido, pela honra, pelo privilégio. Nós estamos pela primeira vez, né? O primeiro cultos, o primeiro congresso, realizando aqui nem de baixo, né? Onde vai ser a igreja, em cima, a galeria. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Agradeço também ao meu pastor, tá? Deus abençoe, pastor. Também a nossa irmã Joana, que foi atrás de nós. Sinto-me honrado e sei também da responsabilidade que tenho em transmitir a palavra do Senhor nesta noite para vocês. Tenho certeza que você veio em busca de uma palavra, veio com o seu coração aberto para que Deus venha trabalhar, abençoar a tua vida. Sei da responsabilidade. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas essa noite. Amém, irmãos? Quem crê diz glória a Deus. Cadê o povo do amém? Diz amém. O povo do glória a Deus chegou. O povo do aleluia chegou. O povo da saudação batendo palma chegou aqui. Queridos, eu quero que você abra a tua Bíblia nessa noite. Descapricha para mim esse som aqui, ele retorna, por favor. Nós somos por um monte, chegando 2 horas da manhã, a garganta está pegando fogo. Imagina o coração. Imagina o coração que está hoje aqui. Tá? Louvado seja Deus. Deus vai tremer esse lugar aqui. Tá, irmãos? Quero que você abra a tua Bíblia, o tempo que nos passaram. Livro de Efésios. Quero que você abra a tua Bíblia. Livro de Efésios. Capítulo número 6. Para o nosso serviço espiritual. Muito feliz nessa noite por essa rica oportunidade, ao qual o Senhor tem nos concedido. Livro de Efésios, ao tema dos irmãos, capítulo número 6. Prometo que não serei cansativo, prometo que vamos fazer o suficiente aquilo que Deus colocar em nosso coração nesta noite. Estamos, pastor Aparecido, com um ônibus aqui, um azul maior que nós temos na cidade, lotado, pastor, bem lotado. Vejo que uns 5, 6 carros ainda à parte, seguindo-nos, tá? Cadê os irmãos do Brasil para Cristo? Estão aqui, estão lá atrás, tá? Voltadinho mesmo, com a bênção, Deus abençoe os irmãos, de Morumbi, que está conosco. E sabe que eu vos amo em Cristo Jesus. Então eu aprendi a amar essa cidade, aprendi a amar esse grupo que o Senhor colocou para nós estarmos, né, nessa direção. Não tem como fazer aquele sinalzinho de coração, né? Não tem como fazer o sinalzinho de coração aqui para os irmãos de Morumbi. Tá, mas eu faço assim mesmo, ó. Tá bem para vocês. Amo vocês. E o pai, quando ama, ele corrige, na verdade. Cada vez que nós somos um pastor bravo, o pastor está bravo hoje. O pastor dá isso hoje, mas o pastor corrige, ou o pai corrige aquele que ele ama. Tá bom? Querido, quero que você abra a tua Bíblia, um pouquinho mais de som para mim de fundo e também um pouquinho mais de som para mim aqui de retorno, para você começa. Capricha aí, são os melhores aí de contenções. Vamos lá. Amém, irmãos? Capítulo 6. Quem achou diz amém? Amém. Quem achou diz pastor, espera um pouquinho. Todos acharam? Capítulo número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, versículo 13, capítulo número 6, livro de Efésios, versículo número 13. Quem achou diz amém? Diz assim: portanto, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça na justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do que, irmãos? A espada do que, igreja? Muita gente dá pouco barulho. Espada do? Espada do? Eu quero que você pegue na mão do seu irmão mais bonito do seu lado. Pegue na mão do seu irmão mais bonito do seu lado. Se não tiver mais bonito, vem aqui pegar na mão do pastor presidente da sua parecida. Pegue na mão dele. Aperte a mão dele até falar ai, aleluia. Aperte a mão dele aí. Eu quero também no ministério passear na vida da minha princesa, minha esposa, que está aqui, Deus abençoe a minha esposa, a minha família, meus filhos, meu pai também está ali. A mãe não veio, pai? Minha mãe não está? A mãe não está? A mãe vai, não veio? A mãe está aí? A mãe? Não estou com a família em peso aqui, estou em casa. E quando a gente está em casa, meu querido, vai na geladeira, pega de comer, põe o pé na mesa, para assim, não é? Na casa da sogra, é ou não é? Senta no sofá, deita no sofá, aleluia, estou à vontade aqui nessa para pregar a palavra do Senhor, presidente Paulo. Deus vai abrir o céu e vai derramar a glória e o poder dele nessa noite, nesse lugar. Não é porque eu estou aqui, mas é porque o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui nesta noite e vai derramar a glória, o poder dele nesta noite, nesse lugar. E eu tenho certeza, e enquanto eu prego, os olhos de Deus na minha retaguarda estarão me ajudando em oração. A igreja de Boa Vista estarão me ajudando em oração, porque coisas lindas e maravilhosas o Senhor vai realizar em nossas vidas esta noite. Quem vem adorar o Senhor começa a adorar e glorificar o nome do Senhor. O Senhor está aqui nesta noite. Senhor, te adoramos e te glorificamos nesta noite, Senhor. Abra, Senhor, a janela do céu nesta noite. Estamos na tua presença. Temos certeza, meu Deus querido, Senhor, que algo lindo e maravilhoso o Senhor vai realizar em nossas vidas, Pai. Fala conosco, manifesta o teu poder, manifesta, Pai amado, Deus querido, a tua glória. Senhor, abra o céu, precisamos de ti nesta noite, Senhor. Pai amado, cura, liberta, transforma, opera milagres, Senhor. Pai conosco, Senhor. Assente-se, por favor, assente-se. Aleluia. Estamos num congresso de mulheres. Estamos num congresso de irmãs. É de se notar, claro. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra linda, abençoadora para nossas vidas esse congresso. Quantos anos, Joana? 26 anos. 26 anos. De aniversário da UFEBRAC, na cidade de Lençóis Paulista. E o Senhor me colocou uma palavra muito gloriosa em meu coração. Eu busquei em toda a Bíblia como sou estudioso da palavra do Senhor.
e fui buscar um pouco sobre mulheres em toda a Bíblia. Claro que hoje nós não estamos só em mulheres aqui, mas como é o aniversário de 26 anos de comemoração, uma festividade de agradecimento, de culto de ação de graças ao Senhor, sabemos nós que, como 9 anos que estamos como pastor na cidade de Morumbi, nós também sabemos das responsabilidades que os líderes têm, o pastor da igreja tem, todos os pastores que aqui estão, que toda vez que vai fazer um congresso, uma reunião, o diabo se levanta em todos os lados, há uma batalha terrível, uma batalha terrível para que aquele congresso não aconteça. Só que nessa noite, ou nesse dia, ou nessa semana, no final de semana, nesse mês de agosto, o diabo tem que esfregar o focinho no chão, porque o congresso está acontecendo para a honra e glória do Senhor Jesus. E como estudioso que sou da palavra do Senhor, fui buscar por que tanto a mulher era desprezada, humilhada, rejeitada na Bíblia. Se você procurar no Marinete, Velho Testamento, Novo Testamento, não há diferença, não difere. As mulheres eram o presbítero Paulo, o presbítero Abílio, pastor João, era humilhada, rejeitada. A mulher, ela não tinha valor na sociedade, não tinha, socialmente, politicamente, em todas as áreas do povo de Israel, a mulher ou as mulheres eram rejeitadas, as mulheres eram desprezadas, em toda a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Os conhecedores da Bíblia, os que amam, são apaixonados por estudar a Bíblia, sabem o que eu estou dizendo essa noite. E a Bíblia muito mais ainda. Havia leis para mulheres de proibições, muitas proibições, de benefícios, nada. Mas leis de proibições, proibição isso, aquilo, a mulher não tinha como estar agregado na sociedade do povo israelita. Mulher humilhada, a mulher era desprezada. As mulheres, quando se casavam, irmão Marinete, irmã Joana, não era a esposa, não era a ajudadora, ela era ou era propriedade do marido. Elas eram propriedade. As mulheres no passado, Velho Testamento, até mesmo no Testamento testamentário, na nação israelita, a mulher era propriedade do seu esposo. Se fosse solteira, irmão Marcelo, ela era propriedade do seu pai. Se ela fosse uma viúva e não tivesse filhos, ela era uma propriedade do seu cunhado. A palavra. A mulher era desprezada. A mulher era humilhada. Não tinha nada de benefício para a mulher na Bíblia. Nada para a mulher. Várias punições. Segundo a história do povo de Israel, havia a poligamia, que as mulheres ou o esposo poderia ter várias mulheres. A poligamia. E ainda muito mais ainda, Marcelo, a esposa que era verdadeira tinha que aceitar a outra mulher dentro da tua casa. Era a poligamia. A mulher estéril que não gerava filho era uma mulher que era jogada na sociedade, excluída, porque era uma mulher, uma árvore morta. Era o Testamento. Para o povo de Israel, o israelita, a nação israelita, para o povo,
naquela época. As mulheres era conhecida como a procriação. Através dela que vinha a criação. Somente isso a mulher era conhecida, porque ela gerava filhos. Se gerasse um filho homem, 40 dias impura. Se gerasse uma filha mulher, era o dobro, 80 dias de impuro. A mulher era esquecida, a mulher era rejeitada, a mulher era desprezada. A mulher trabalhava, outrora trabalhava nas lavouras, moía o trigo, trabalhava, pensava que o dinheiro era dela. Não, o dinheiro não ia nas suas mãos, só trabalhava um trabalho escravo. Mas o dinheiro não ia para a mão da mulher, irmão Antônio Casanova. Pensa em pessoas desprezadas, pessoas humilhadas. Era o tal da mulher. É Jesus, Deus maravilhoso, pessoa sem. Era o tal da mulher, humilhada, desprezada, jogada. Meu Deus. A mulher, outro serviço, tecia, arquitetava as roupas da sua casa. Os filhos, o esposo, a mulher costurava, ela que arquitetava a ornamentária, a vestimenta, os vestidos da mulher. Ou do teu esposo, os teus filhos, era a mulher que costurava. É Jesus. Fazia o almoço, cuidava dos filhos e ainda tinha que satisfazer o desejo do teu esposo. Isso não era a mulher. Olha a pessoa do teu celular e fala assim: vida dura da mulher. Mas a mulher, ela não era contada entre os habitantes de Israel. Marcelo, a mulher não era contada. Mostra para mim na Bíblia que a mulher era contada. Ela não era contada, contava os filhos homens. As mulheres eram desprezadas e rejeitadas e humilhadas, não era contada na nação de Israel. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo nesta noite. Havia o templo, e segundo a lei de Israel, 10 homens israelitas judeus teriam que comparecer ao templo. Quantos homens? Muita gente para pouco barulho. Quanta gente? Quantos homens? Quantos homens? Se não aparecessem 10 homens, não havia celebração no templo. Só que eles olharam do lado, havia 100 mulheres. Havia 5 homens, 6 homens, e havia 100 mulheres, presbítero Paulo. Mas mesmo assim, não poderia ser celebrada a adoração no templo, porque a mulher não valia, não era contada. A mulher era rejeitada, humilhada, repito. Propriedade do teu esposo. Só que uma função a mulher fazia fora de casa: cuidava dos teus filhos, tratava do teu esposo, costurava, trabalhava fora, por mais que não pegasse o salário, mas uma coisa ela fazia fora da casa. Segundo a Bíblia, presbítero Elias, ela pegava um cântaro de água. E era a mulher que era responsável para pegar o cântaro de água, e lá no poço. Aleluia! Foi o que Deus tinha preparado para a mulher. A mulher era responsável de ir lá no poço, pegar água, levar o cântaro e trazer água para dentro da tua casa. Era a responsabilidade da mulher. Enquanto o homem, ou a lei de Israel, os religiosos, empurravam as mulheres longe de Deus,
Você que pensa, rapaz. Você que pensa. E eu procurei e falei, Deus, por que a mulher era desprezada e rejeitada pela nação, pelo homem, pelos religiosos, pela nação israelita? Por quê? Eu não aceito não entender isso. Por que, Deus? E Deus me disse, filho, vai no livro de Gênesis. Eu falei, meu Deus, livro de Gênesis. Falei, o que? A criação do homem. Eu falei, Deus, é estudo, escola dominical, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Dá um pouquinho mais de som para mim, por favor. A voz vai embora. Deus é escola, é escola bíblica dominical. Deus volta lá, a criação do ser humano, todo mundo conhece. Ele disse, filho, eu criei Adão. Deus criou quem? Deus criou quem? E da costela de Adão, Deus criou? Deus criou? Deus criou? Não afundando, Deus criou? Meu Deus. Para ser uma ajudadora. A Bíblia diz, Marcelo, a Bíblia diz que a serpente sagaz, esperta, ela disse assim, olha, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode comer, come ela. E vou falar uma coisa agora aqui para aqueles que gostam da Bíblia. O mal, a árvore, não era para comer do conhecimento do bem e do mal. Essa palavra mal, escute aqui para mim, por favor. A palavra mal, traduzindo para nós, no português, ela pode significar do grego malum, que pode chamar-se maçã. Não estou colocando regras, nem doutrina, mas segundo alguns estudiosos diz que a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, verdadeiramente era uma maçã, por causa dessa palavra malum, que significa, traduzido em português, maçã. Tanto maçã como mal. E a Bíblia diz que a serpente sagaz, esperta, disse para Eva, Eva, pode comer, Eva, não tem problema, pode comer. E ela come a maçã, o fruto. E a Bíblia diz que ela chama o teu esposo Adão e disse assim para Adão, Adão, experimenta desse fruto. Adão vai lá, experimenta daquele fruto. E o conhecimento do bem e do mal vem sobre a vida de Adão e Eva. Deus aparece no Éden. E Deus disse assim para Adão, Adão, o que tu fizeste? Adão olhou para Deus e disse, Deus, foi a mulher que o Senhor me desse. Acabou com a vida da mulher, Marcelo. A hora que Adão deixou liberar essa palavra, foi a mulher que o Senhor me desse. Ele estava jogando toda a responsabilidade para a mulher. A mulher que era pecadora, a mulher que era falha, a mulher que era isso, a mulher que era aquilo. E a partir daquele dia mudou a visão sobre a vida da mulher.
Senhor me desse, ela que me fez pecar. Pastor, mas como isso? Pastor, como ele não apagou? A Bíblia diz no Deuteronômio que é lá os pais pegar os seus filhos no caminho e começar a ensinar o Torá, a palavra, para você entender a Bíblia. Imagine Abraão pegando Isaac, vem aqui, Isaac. No Torá está escrito assim, ó, que Adão disse que quem pegou foi a mulher, foi Eva. Isaac pegou seu filho Jacó, andando no caminho desse Jacó, meu filho. Sabe quem pegou? Foi Eva. E a história foi indo, Marcelo, foi indo. A mulher que pegou, a mulher que errou, a mulher que falou, a mulher que falhou, a mulher começou a ser desprezada, humilhada a partir desse dia. Aleluia! Glória a Deus! Eu dava suja mais. Fale comigo, e a mulher tem nas tuas mãos o cântaro. Mais bem, mais forte, bem alto. A mulher tem nas tuas mãos o cântaro. Já tem pessoas entendendo a mensagem desta noite. Já tem pessoas entendendo, aleluia, a palavra do Senhor nesta noite. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Tu vai ver o que Deus te mandou e vai realizar aqui. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Tu verás. Foi a mulher que o Senhor me deste. Salve. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar. As nossas igrejas estão cheias disso. As nossas igrejas estão cheias disso. Sabe por quê? Porque você sai da igreja. Eu saio da igreja por causa do pastor. Por que você sai da igreja? Eu saio da igreja porque a irmã me olhou de cara feia. Eu estou preocupado com a irmã que me olhou de cara feia. O meu negócio é com Deus. 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 A vassoura matou esse. Foi a mulher. Foi a mulher. Foi a mulher. É fácil culpar os outros. Porque o meu casamento também é minha mulher, é meu esposo, nunca assume. Nunca assume. Seja homem, rapaz, seja homem. E diga, eu saí da igreja porque sou eu mesmo, sou eu. É eu que não falo nada, sou eu que saí. Eu. Não joga a culpa dos outros. Oh, glória a Jesus! Eu ensino meus obreiros sem a criação minha juntinha. Eu ensino meus obreiros em Morebi que o obreiro que prega, o obreiro que tem os dons do Espírito Santo, ele tem que ter raízes. Raízes. Todo mundo olha a credibilidade. Todo mundo olha a tua identidade com o ministério que você tem. E para a honra e glória do Senhor, faz 18 anos que passou lá no Brasil para Cristo, aqui de Morebi como pastor presidente. 18 anos servindo ao Senhor. As minhas raízes estão fincadas. Enquanto está fincada, Deus opera. Ele opera.
vida era se aproximar. Aleluia. Aleluia. Olha comigo, um cântaro. Olha lá todo mundo, um cântaro. Cântaro. Grave isso. Deus começa a trabalhar na vida da mulher. Deus usa o profeta Isaías. Segura esse som desse jeito para mim, por favor. Diminui lá atrás e aqui você pode estrondar o negócio. Deus começa a um plano na vida da mulher, presbítero Paulo. Deus começa o quê? Deus começa o quê, igreja? Me ajuda a pregar, por favor. O Levi já me conhece. Deus começa o quê? Isto. Deus começa? Deus começa? Só as mulheres. Deus começa? Só os homens. Deus começa? Deus usa o profeta Isaías. E diz assim para Isaías: Isaías, escreve aí. No capítulo 8: eis que a virgem conceberá e terá um filho. Eis que a virgem conceberá e terá um filho. E o teu nome será Emanuel. Deus começa já um plano na vida da mulher. Velho Testamento, Antigo Testamento, Deus já começou a usar mulheres aos poucos, mas usava. Raquel, a Bíblia diz que já era uma mulher pastora de ovelha. Deus já começou no Velho Testamento a usar as mulheres. Ai, Jesus amado. Oh, aleluia! A juíza Débora. Louvado seja Deus! Deus já começou a usar as mulheres. Ruth casa-se com Boaz. E a partir desse dia, Ruth é da genealogia de Jesus. Um pouquinho à frente, Deus começa a usar uma mulher chamada Esther. Casa-se com o rei Assuero, a mulher que sofreu pelo seu povo. Deus começa aos poucos a usar as mulheres. Mas no tempo de Isaías, Deus arrebenta com tudo. Ele disse: eis que a virgem conceberá e terá um filho, e o teu nome será Emanuel. A mulher distante, e Deus está chegando o momento da exaltação, está chegando o momento do milagre.
começa a ganhar as cidades, as nações. Aleluia. E as mulheres começam a se aproximar de Jesus. Jesus começa com uma mulher da fonte de Jacó. Ah, mulher, se tu soubesse quem é que te der de beber, tu me beberias. Eu te daria água viva. Não é uma mulher pega em ato de adultério. Chega de Jesus, todo mundo vai apedrejar. Apedreja a mulher. Jesus ensina: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A mulher era rejeitada, humilhada, desprezada, porque quando ela foi pega em ato de adultério, ela não estava sozinha, estava com o homem. Cadê o homem? Levaram a mulher, o homem não. Levaram a mulher, o homem não. Você sabia que era serviço da mulher carregar cântaro? Sim. Mas houve um homem na Bíblia que carregou o cântaro. Livro dos Evangelhos. O único homem que você encontra na Bíblia que levou cântaro. Um dia perguntaram para Jesus, Pedro e João: Pedro, ou melhor, Jesus, aonde que vai ser a Páscoa? Jesus disse: segue um homem que está com um cântaro na sua mão, e aonde ele entrar, lá será ministrada a Páscoa. É a única passagem que eles consideram que você encontra o homem carregando cântaro, porque o negócio não era para homem, era para mulher. Olha para quem está no seu lado, seu amor, irmã. O negócio não é para o homem, não. É para nós o negócio. Das nossas igrejas no Brasil ou no mundo são mulheres. Você não entendeu? 90% do reino de Deus no Brasil é das mulheres. Mulheres são da igreja. E Morebi, maioria mulher. Aqui em Messias Paulista, olha aqui, olha lá. É mulher que está aqui nessa noite. Porque sabe o que? Deus já estava profetizando. O cântaro é na mão da mulher. É na mão da mulher. É na mão da mulher. É na mão da mulher.
Os maiores milagres na terra para nós é a ressurreição de mortos. Sim ou não, irmãos? Sim. Para nós aqui na terra, ressurreição de mortos. Para Deus não. A Bíblia fala que os anjos faz festa quando o pecador se arrepende, não quando o morto se ressuscita. Ou ressuscita. Deus não faz festa, os anjos não faz festa. Faz festa quando o pecador se arrepende. Mas para nós aqui na terra, o maior milagre é a ressurreição de mortos. Moço, Patrícia, é a ressurreição de mortos. É ou não é? Como você vai comprovar com o seu filho? É o dever, é ou não é? É. Ressurreição de mortos, moço. É ou não é, moço? É. Se Jesus ressuscitar o morto, maravilha, milagres. É ou não é? Para Deus não, mas para o homem é. E o maior milagre, ou os maiores milagres na terra, ressurreição de mortos, aconteceu no pé de mulheres. Sabia disso? Os maiores milagres na Bíblia aconteceram no pé de mulheres. Vai entender o negócio, irmão? Estou pregando para as mulheres, para as mulheres. Os maiores milagres de ressurreição da humanidade foi ao mesmo de mulheres. A mulher chorou, Deus opera milagre. Vai entender esse Deus, irmão? A mulher chora, o céu se abre, Deus leva a glória, poder e abençoa a mulher. Vai entender? Rapaz, eu vou no monte e choro e nada. E a mulher vai dobra o joelho, Jesus fala assim, ó. Eu não ia fazer assim. Eu não ia, irmão João. Primeira Reis, capítulo 17. Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Segunda Reis, capítulo 4. Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Mulheres, vai contando aí, mulheres. Mulheres. Hã? Jesus, a Bíblia diz que ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Vai contando aí, irmãos. Quem gosta de palavra de Deus aqui? Quem gosta de Bíblia? Quem gosta de Bíblia? Foi bagunçar de Bíblia você nessa noite. Foi bagunçar você de palavra. E no final, Deus vai operar milagre. Ele vai fazer. Ele vai realizar. Ele vai operar aqui. Capítulo 11 de João. Marta e Maria. Jesus ressuscita Lázaro. Mulher. Mulher. Havia uma mulher chamada Dorcas, capítulo 9 de Atos Apóstolos. A mulher era costureira. Preparava os vestidos de todas as mulheres dos apóstolos. A indumentária. A Dorcas morreu. Pedro! Olha aqui o vestimento que ela acabou de costurar aqui, ó. A Bíblia fala que Pedro orou, Dorcas ressuscitou. Os maiores milagres em toda a Bíblia de ressurreição dos mortos foi ao pé de mulheres. Você não está entendendo, irmã? Se eu fosse você agora, eu estava dando um prato de pé e dizendo, Deus é na minha vida, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo.
pessoas. Quem foi? A Bíblia diz assim: as mulheres. E o terceiro foi Pedro. Mas em segundo ainda tinha sido algumas mulheres. Os homens empurravam. Jesus disse: não, mulher, vem, eu te amo, vem cá. Tu vai ser muito útil na minha obra. Vai ganhar muitas almas. Olha a sua. Eu vou encher com meus dons espirituais, mulher. Eu vou te encher com os dons espirituais, mulher. Vai ser grande a tua obra na tua vida. Vai ser grande a minha obra na tua vida, mulher. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Termina agora. Termina agora. 5 minutos. Eu já entrei o microfone aqui direito. Termina agora. 5 minutos. Termina agora. Agora. Termina agora. Já entrei o microfone aqui direito. Termina agora. Prometo agora. O que colocava dentro do cântaro? Quem sabe? O que transportava no cântaro? Só isso? O que transportava? 2, 3. 2, 3. Vocês fazem melhor do que isso. 2, 3. Água. Água simboliza o que na Bíblia? Há uma referência que água simboliza o que na Bíblia? Espírito Santo, o que mais? O Espírito Santo, o que mais? A palavra de Deus. O Espírito Santo e palavra. O Espírito Santo, palavra. O Espírito Santo, palavra. O tema das irmãs do círculo de nação. Livro de Efésios, capítulo 6. Para nós tomarmos todas as armaduras de Deus. E não vou pregar todas. Senão eu não volto mais. Vou pregar tudo, aí eu não volto mais. O pastor não me convida mais. E só vou pregar isso aqui agora. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que carregava dentro do cântaro? O que carregava no cântaro?
assim, tá, eu vou pregar todos, eu não volto mais. Eu prego tudo, não volto mais. Cara, que vem com aula aí, cara. Paulo concede ou explica as armaduras do soldador romano. E toda a igreja, ou muitas das igrejas erram. Muitos só têm armamento de ataque, de defesa não tem. Paulo, quando olha para os soldados romanos, ele diz: olha, eles têm o escudo é defesa, e a espada, o espírito, a palavra é ataque. Tem quem sabe que tem muitos que cai, porque só tem ataque. Só ataque o diabo, vem cá, diabo. Aí o diabo vem, não tem defesa, eles morrem. Paulo diz: ó, vocês têm que ter defesa e tem que ter ataque. Os verdadeiros cristãos têm que defender-se. Que isso, pastor? Quem falou pra você? Claro, nem sempre fugir vai nos chamar de covarde. Quem disse pra você? Claro não. Muitas vezes nós fugirmos não é covardia, não. A Bíblia fala que Paulo, o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, batendo tanto em Paulo, apedrejaram Paulo. Sabe o que Paulo fez, Marcelo? Ele caiu como morto, deu uma olhadinha assim de um olho aberto e o outro fechado, fingiu que estava morto. Paulo fingiu que estava morto, sabia? Vem lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos. Paulo foi apedrejado, ele caiu no chão, todo mundo olhou para ele, presta atenção, chutou ele, ó, chutou. Ele está morto já, Paulo está fingindo, rapaz. Paulo está fingindo, você não se vê, está fingindo. Ele falou: o que, rapaz? Já me apedrejaram. Se eu não te falar então, eles vão me matar. Falou: o que eu vou fingir, ó. Ele disse: ó, não tem mais ninguém. Agora eu vou levantar, ó. Estou vivo, ó. Vivinho assim, ó. Quem disse pra você que enfrentar ou correr, que vocês correrem, pode chamar de covarde, mas tem hora que correr mesmo. Nem sempre quando o touro ele dá uma resinha, se o touro dá uma ré, meu filho, pode correr, meu filho, o negócio vai pra cima. Ele tá pegando impulso do ar. Tem hora que eu dou uma afastadinha, meu querido, mas sai da frente, porque depois ele, ó, dá uma afastadinha, ó, quieto. Ai, Jesus, tô defendendo, ó. O touro é assim também, ó, o touro. Ele dá uma afastadinha, vai no chão. Ó, sai da frente, ó, sai da frente. Defesa e ataque. Defesa e ataque. Termina agora. Termina agora. A espada do Espírito. A espada do Espírito. Ela tem o poder de se defender e de se atacar. A palavra do Espírito tem poder para se defender, para você se defender e para você também atacar. Eu quero que vocês coloquem em terra.